Essa parte inicial, a análise, é uma pasta que contém a análise detalhada dos eixos apresentados na auditoria, contendo, em algumas ocasiões, evidências complementares adicionais ou mais detalhadas em relação às utilizadas no PDF final entregue no Google Classroom. A pasta Diagramas contém o diagrama UML, feito pela equipe. Logo em seguida, a pasta Evidências contém estritamente todas as evidências citadas no arquivo de auditoria PDF, separadas por eixos em arquivos Markdown. O arquivo A1 vanamateus.pdf é o arquivo de auditoria final mencionado e, por fim, o README contém um resumo desse arquivo, além da estrutura desse repositório e funções dos integrantes, e, claro, o link desse vídeo. Olá, meu nome é Diego e eu fiquei responsável pela análise do ciclo de vida e maturidade ágil do projeto. De início, a primeira coisa a ser analisada seria o roadmap, para saber como a equipe deseja seguir com o projeto e como será a evolução planejada. Porém, no caso do Vana, não tem um roadmap formalizado ou documentado explicitamente. O mais próximo disso é a documentation, que eles têm um site próprio que contém mais informações sobre o projeto. Isso indica um modelo um pouco mais adaptativo e orientado por demanda, como nós podemos ver aqui no próprio site deles. De volta ao repositório, em relação aos milestones, é de nosso conhecimento que eles servem para agrupar e organizar as entregas por um objetivo. E a ausência de milestones, como pode ser vista aqui, ela demonstra um nível de gestão um pouco mais flexível, mas também um menor nível de planejamento formal e de organização, pois a gente não tem um agrupamento de cada coisa que é lançada que facilitaria a análise do projeto. Bom, na análise dos releases, a gente pode perceber que a frequência das entregas é perceptível que, mesmo sendo mantida constante, como nós podemos ver aqui, existem várias versões, 2.0.2.1, e isso vem seguindo desde o 0.7.4, nós podemos ver que existe uma entrega constante de versões, porém a evolução contínua tem um problema de estabilidade no ciclo de entregas, que nós podemos perceber que os intervalos variam muito, desde em dias consecutivos, aqui no mês de abril de 2025, até ter um gancho de 7 meses, até chegar em novembro do próprio 2025, e depois seguir para entregas consecutivas, o que mostra que eles passam dias consecutivos com entregas rápidas ou podem ficar até mesmo meses sem atualização. E bom, quanto aos riscos técnicos, o principal que nós notamos foi a dependência de APIs externas. Como nós podemos ver aqui no PyProject, se nós descermos aqui, nós temos aqui as várias dependências que o projeto usa. Como podemos ver aqui a própria OpenAI, a Azure e o Gemini. Se nós viermos aqui no Source e Vena, nós teremos aqui as integrações, várias pastas com inúmeras APIs externas que são necessárias para o funcionamento do projeto. Bom, concluindo, o Vana apresentou um processo de desenvolvimento ativo durante todo o seu ciclo de vida e, apesar de ter releases frequentes, elas ocorriam em períodos inconstantes de tempo, possuindo um planejamento menos formalizado, sem roadmap e milestones, e tendo como principal desafio a mitigação de riscos relacionados à dependência de APIs externas. Opa, meu nome é Bruno e eu vou dar um foco maior na análise de requisitos, onde eu analisei 3 issues do projeto Vana AI, focando na forma como os problemas foram discutidos, resolvidos e implementados no código. Na issue 1031, vários usuários relataram falhas na persistência de memória com o ChromaDB, indicando que os dados não estavam sendo recuperados entre execuções. Apesar de múltiplas confirmações do problema, houve pouca discussão técnica aprofundada na issue. A solução veio diretamente por meio de um pull request, sem muito refinamento prévio. No código, a correção envolveu mudanças na recuperação de coleções, como a inicialização tardia da função de embeddings, melhoria no tratamento de exceções com o uso de erros mais específicos e adições de testes automatizados. Isso resolveu o problema de persistência e aumentou a robustez do sistema. Já na issue 986, o problema estava relacionado à integração com o Gemini LLM. Diferente do caso anterior, houve interação direta entre o usuário e desenvolvedor, com troca de mensagens e validação prática da solução. O desenvolvedor sugeriu um ajuste via commit, o usuário testou e confirmou que funcionou. Nesse caso, a solução foi mais simples no código, mas o destaque está no processo colaborativo e iterativo de validação. Na issue 659, a integração com o PG Vector apresentou problemas mais complexos, incluindo erros de execução e inconsistências no uso da programação assíncrona. Houve uma discussão mais rica, com o levantamento de hipóteses técnicas e reconhecimento de falhas no processo, como a ausência de testes antes da integração. No código, foram identificadas inconsistências entre funções síncronas e assíncronas e possíveis conflitos na definição de embeddings. A correção foi feita via pull request, com ajustes estruturais para estabilizar a
integração. De forma geral, o projeto demonstra boa capacidade de resposta e correção de problemas, mas apresenta limitações na engenharia de requisitos, como pouca formalização, ausência de RFCs e baixa estruturação nas discussões iniciais. Isso indica uma abordagem ágil, porém com oportunidades de melhoria na análise e validação dos requisitos. Bem, eu me chamo Fábio e eu irei dar continuidade à prestação da equipe. Basicamente, a minha parte foi o responsável pela auditoria do eixo 3, onde a gente focou no projeto e construção do MPSBR e também na solução técnica do CMMI. Okay? Então, a nossa atividade principal aqui foi avaliar o design técnico do Vana, especificamente o nível de desacoplamento da camada de IA. E por que disso? Porque normalmente, nos sistemas baseados em LLM, eles sofrem com uma alta volatilidade de APIs externas. E, portanto, se o projeto Vana tivesse em sua regra de negócio uma dependência direta com esses SDKs, qualquer atualização quebraria o sistema inteiro. Bem, então, durante o nosso mapeamento aqui do projeto, o objetivo foi identificar quais são os padrões arquiteturais que vão garantir esse isolamento que eu tinha acabado de comentar com vocês. Então, a primeira evidência vai estar aqui no arquivo base.py, onde o sistema está aplicando o princípio da inversão de dependência através da interface LLM Service. Então, aqui, como vocês podem ver, o núcleo de aplicativo do projeto está situado de modo que ele só irá conhecer os contratos e os métodos abstratos, então ignorando completamente quem os implementa. Já em outro código, aqui a gente vai ter a implementação específica da OpenAI. E vocês vão poder perceber que todo o acoplamento com os SDKs externos e a formatação ali também do PNU, eles estão totalmente encapsulados nessa camada de integração. Isso vai garantir que as lógicas proprietárias de terceiros não irão contaminar o projeto principal. Então, isso daqui permite que a gente infira do projeto que a arquitetura está utilizando ativamente padrão strategy. Então, uma prova final desse design técnico, que está alinhado ali ao padrão microkernel, vai estar no orquestrador principal, que é o arquivo que a gente está mostrando aqui, que é o agent.py. Então, vocês vão poder observar que aqui no construtor de destaque, ele não está instanciando a IA internamente. Em vez disso, ele está utilizando a injeção de dependência, recebendo a interface LLM Service, que eu tinha comentado anteriormente, e já é stateada. Isso vai blindar a lógica central do sistema. E para entregar a exigência final do nosso eixo, a gente pode consolidar toda essa fronteira estrutural que a gente discutiu com o diagrama de classes OML. Então, ele irá provar visualmente que ocorre, assim, o isolamento das APIs, e por conta disso, ele irá essa questão irá atender todos os rigorosos critérios de maturidade exigidos, tanto pelo MPSBR quanto pelo CMMI. Isso vai garantir, basicamente, a alta possibilidade de manutenção do sistema, e do ecossistema em si, evitando ali dependências críticas. Meu nome é Leonardo Caríquio do Nascimento, e eu fiquei com o eixo 4, verificação e validação do repositório Vana. Basicamente, verificar é analisar se o que foi desenvolvido está de acordo com o que foi planejado por quem desenvolveu o software ou a ferramenta. E nisso eu busquei analisar o repositório, buscando indícios, métricas de que essa comparação foi feita. E eu achei essa pasta GitHub Workflows, que tem dois arquivos, o test.ml, que ao realizar uma alteração no código da branch principal, ele realiza testes de maneira automatizada, ou seja, com isso o projeto consegue garantir que o que foi desenvolvido e agora modificado ainda está de acordo com o que foi planejado, e com isso prevenir erros e garantir que o projeto continua funcional. E um outro workflow foi o Python Publish, que garante que, ao realizar essa alteração na branch principal, o sistema continua podendo ser empacotado e distribuído na linguagem Python, que é a linguagem principal do projeto. E nisso, além disso, conseguimos analisar essa pasta de testes, no qual há diversos testes automatizados para o repositório, para a ferramenta do Vana. E nisso, eu, na minha análise final, consigo compreender que o projeto há um bom nível de maturidade em relação à verificação, ao realizar diversos testes automatizados para a ferramenta. Já na parte de validação, que consiste basicamente em analisar se o que foi desenvolvido está de acordo com o que o usuário espera da ferramenta. Eu não consegui identificar de maneira clara métricas que realizem essa comparação
ou essa análise. O projeto ele vai muito de acordo com os issues e as pull requests, ou seja, sempre que surge um problema identificado pelo usuário a partir de uma resposta não esperada, como por exemplo, um programador sobe uma issue e depois uma pull request é feita a partir dessa issue para tentar solucionar esse problema. Ou seja, é muito mais de acordo com o usuário identificar para aí sim ser corrigida. Não há uma métrica, não há ali uma comparação se de fato a ferramenta está atendendo ao que o usuário deseja. Logo, no eixo de validação, eu consigo identificar essa lacuna no projeto do Vana. Olá, meu nome é Zé, eu fiquei responsável pela auditoria do arquivo Contribute-MD, pela identificação de dívida técnica e pela análise de ferramentas estáticas aplicadas ao repositório da Vana AI. Inicialmente, no Contribute-MD é possível observar que o projeto apresenta orientações importantes sobre como contribuir, executar testes e submeter alterações corretamente, além de recomendar o uso de ambiente virtual para evitar conflitos entre dependências. O documento também estabelece a utilização de ferramentas de qualidade como o Hub para lint e formatação de código e o MyPy para verificação de tipagem estática, o que demonstra uma preocupação com a padronização e consistência técnica. Além disso, o projeto apresenta uma arquitetura extensível, permitindo a integração de novas ferramentas e módulos, porém essa flexibilidade também pode gerar dívida técnica, caso não exista um controle contínuo de qualidade e documentação. Dessa forma, conclui-se que o repositório possui uma base colaborativa bem definida, mas ainda apresenta oportunidades de melhoria no fortalecimento da manutenção e na governança do software. Agora, em relação à dívida técnica que foi analisada. A transição para a versão 2.0 gerou um gargalo estrutural, exigindo manter dois barramentos paralelos, o Vana Base Legado e o Framework Agent Wave, no qual existem 227 issues abertos, no qual 99 são bugs que não foram corrigidos, mostrando um alto impacto na dívida. Além disso, existem 64 pull requests, mostrando que existem pessoas tentando contribuir para o projeto para melhora, para a redução da dívida estrutural e técnica do projeto. No entanto, eles não foram aceitos porque o repositório ele foi arquivado. Além disso, é possível observar no arquivo pyproject.tom, no qual foram ignoradas 25 regras vitais do Hub, sob a justificativa de Legacy Compatibility ou Intention in Legacy Mode. Agora, em relação à avaliação do CMMI e do MPSBR, é possível observar que o projeto, por mim, analisado e auditado, basicamente estaria no nível 2, mostrando que existem vários passos ainda para que o projeto, caso seja retomado e desarquivado, para melhora futura. Bom, meu nome é Flávio Henrique e eu vou falar um pouco sobre o plano de melhoria de processo. Basicamente, a gente analisou o projeto do Vana AI e percebeu que ele funciona bem tecnicamente, mas tem alguns problemas na organização do desenvolvimento. O primeiro problema é que não existe um controle claro dos requisitos. As mudanças são feitas direto nas issues, sem muita padronização. Então, a nossa solução foi sugerir a criação de modelos de issues mais organizados com critérios de aceitação, e também um sistema de rastreabilidade para ligar requisito, código e teste. O segundo problema é a falta de planejamento e controle de riscos. O projeto funciona muito de forma reativa, sem prever problemas futuros, principalmente em relação ao uso de APIs externas, como no caso foi dado o plano de gerência de projetos com controle de risco no foco GPR. Para melhorar isso, a gente propôs usar milestones no GitHub para organizar melhor as entregas e também criar um documento chamado Risk Regist, que serve para listar e acompanhar os riscos do projeto. Além disso, a gente definiu um plano simples de implementação em 4 semanas, começando pela organização das SUIs, depois aplicando rastreabilidade e controle de riscos e, por fim, estruturando melhor o planejamento com milestones. No geral, essas melhorias ajudam o projeto a ficar mais organizado, mais previsível e mais alinhado com boas práticas de engenharia de software. Meu nome é Guilherme e eu fiquei responsável pela direção e edição do vídeo da equipe. O link do vídeo pode ser encontrado aqui, que será colocado assim que o upload for terminado. O software utilizado para a edição do vídeo foi o DaVinci Resolve, onde foi feitas as alterações necessárias para os clipes de cada integrante do grupo, bem como o limite estabelecido de 15 minutos.
Com isso, nossa equipe termina a nossa apresentação.